Agora, eu queria aproveitar esse gancho, Muzi, e já emendar uma outra pergunta. O reincidente, então aquele cara que foi, fez a bariátrica, colocou o anel ou o balão, não sei, e aí ele começa a comer novamente, ele consegue criar espaço, ele consegue comer novamente grandes quantidades e volta a ficar gordo. Como que ele consegue fazer isso? Ele consegue porque, na verdade, quando você muda, demora muito tempo para você fazer uma modificação daquilo que é a fisiologia da pessoa. Sim. Né? E assim, uma pessoa que já teve uma condição metabólica prévia não saudável, ela tem uma facilidade para fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo. O pâncreas, ele é um órgão muito especial. A gente tem dois tipos de célula básica que estão no pâncreas e que estão fazendo o nosso equilíbrio da glicemia. Células alfa e células beta. As células alfa, elas produzem glucagon e fazem com que a nossa glicemia aumente porque ele estimula o que é a quebra de glicogênio, principalmente hepático. Então isso mantém a nossa glicemia no nível mínimo necessário. As células beta, elas produzem insulina que fazem com que você consiga consumir essa energia que está disponível. Portanto, quando níveis de energia começam a subir demais, a tendência é o pâncreas ativar a liberação de insulina pelas células beta e regular para baixo a glicemia. E como é que a gente olha para a glicemia? A gente olha para a glicemia para determinados níveis que a gente chama de normais, pré-diabetes e diabetes. Normal, a gente considera até mais ou menos 90 miligramas por decilitro. Quando você chega em 100, independente do seu HbA1c, que é a hemoglobina glicada, a glicemia média, a gente já fala que existe um pré-diabetes. Entre 90 e 100 era uma área que a gente fala que existe uma glicemia tocada. E acima de 200 de glicemia aleatória, então, se você fizer uma glicemia durante o dia, der 200, é diabetes. O cálculo que você faz com glicemia média, que é a partir de um exame chamado hemoglobina glicada, o HbA1c, ele é um pouquinho mais fácil. Então, até 5,6% de hemoglobina glicada, você é normal. De 5,7 a 6,4, você é pré-diabético. 6,5 acima, você é diabético. E um paciente que tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, você diz que abaixo de 7,5 é um bom controle do diabetes. Tá? Então, esses números só para você saber que tem classificação nisso. Para a galera saber que existe classificação, que a gente olha essas coisas nos exames para indicar o que é a nossa conduta, que medicação que a gente vai usar, qual o nível de importância que a gente vai falar para a pessoa sobre as coisas que ela precisa em relação à nossa dureza naquilo que precisa para a gente poder seguir o tratamento. Tá? Só que o pâncreas, quando você expõe ele a muito tempo de hiperglicemia, ele faz uma involução da célula beta. A célula beta volta a virar alfa. Você está falando de GH? O GH também faz isso. Tá? E aí o que acontece? A pessoa ela já não fica mais com pré-diabetes ou diabetes porque ela come mal. Ela fica com diabetes e pré-diabetes porque ela faz o que a gente chama de produção endógena de glicose. É como se qualquer susto, o pâncreas liberasse uma cacetada de glucagon e esse glucagon liberasse uma quantidade gigantesca de glicose no sangue a partir de glicogênio hepático. Então o problema já não é mais se ela come ou não come. É o quanto ela está com o organismo sensibilizado por ter anos e anos de síndrome metabólica que mudou o que é o padrão celular do pâncreas dela, fazendo com que ela produza glicose assim. E ao mesmo tempo ela não consiga controlar por causa da diminuição da célula beta. Quando essas células beta elas chegam no nível onde você não consegue ter uma produção suficiente de insulina, você tem um diabetes tipo 2 que vira um diabetes tipo 2 insulino dependente. Ele não vira diabetes tipo 1, ele é diabetes tipo 2. Mas ele é um diabetes tipo 2 insulino dependente. Por quê? Porque ele entra no caso de insulinopenia, igual uma pessoa que tem um diabetes, por exemplo, autoimune, que na juventude desenvolveu as células beta ficaram preguiçosas e pararam de funcionar. Ou foram destruídas. Né? Você tem diabetes autoimune também, que você destrói a célula beta.